Oi! Bom, voltei até rápido para falar das leituras de junho. Junho foi um grande mês. Eu li livros maravilhosos em junho. Depois que eu me libertei, assim, de Os Miseráveis. Nossa, maldade falar isso, Miseráveis é maravilhoso. Só que é um livro muito longo, muito triste. E aí eu falei, oh, meu Deus! E aí, depois que eu acabei, eu deslanchei em várias leituras, li vários livros maravilhosos. Começando com A Sociedade Literária da Torta de Casca de Batata. Bom, esse livro foi uma surpresa muito gostosa. Por quê? Eu já vi o filme, mas eu não lembro absolutamente nada do filme. Tipo assim, eu lembro de quando eu vi ele, que foi numa viagem com a minha família. Eu lembro que eu tava num ônibus, que meu irmão tava do meu lado. Tipo, eu lembro toda a situação. E eu lembro que o filme me gerou uma sensação muito boa. Mas eu não lembrava nada da história do filme, não sei porquê. E aí eu fui ler o livro sem muitas expectativas, assim, pensando em uma leitura leve, que realmente se mostrou, mas foi, assim, perfeito. Por quê? É um livro todo feito em cartas, e as cartas são muito legais, que você consegue ver a mudança de personalidade, né? Quando tem a escrita de cada personagem, você vê a personalidade de cada personagem naquela escrita. Se passa no pós-guerra, numa ilha da Inglaterra que ficou sitiada pelos alemães, então eles ficaram sem notícias do mundo exterior, etc. E, gente, é muito bom, porque vai trazer esse contexto de guerra, vai mostrar pra gente o sofrimento, o pós-guerra, a recuperação, essas pessoas que sobreviveram à guerra, como que elas se recuperam e também as coisas que elas fizeram naqueles anos de sítio pra conseguirem lidar mesmo, continuarem com suas vidas. E aí o depois, o pós, tipo, depois do horror, o que existe, sabe? E existe amor, existe amizade, e a história é tão bonita, assim, a amizade que surge, o romance, eu achei muito bom, é muito gostoso, traz reflexões super interessantes, principalmente nesse momento que a gente vive, em que a gente tá tendo guerras novamente, né? Eu acho isso extremamente assustador. Então pensar um pouco no que foi o horror do passado de guerras eu acho extremamente importante, mas também ver que tem um depois e como que nós, seres humanos, somos capazes de nos reescrever e nos reconstruir, assim. A ambientação também é maravilhosa. Ai, eu amei esse livro, ele é muito bom. Fiquei realmente muito feliz, me trouxe um sopro de ar fresco, assim. E a escritora é a Mary Ann Sheffer, não falei. Inclusive eu procurei mais livros dela e não tem, porque ela faleceu tipo, pouco antes da publicação, ou pouco depois da publicação desse livro, se não me engano. Eu fiquei até meio triste, assim, que eu li, eu falei, gente, preciso mais. E aí ela não chegou a escrever mais livros. Enfim, é triste. O próximo livro que eu li foi por um clube do livro. O primeiro que eu li desse autor, Roberto Bolanho, e é o livro A Pista de Gelo. Não gostei muito, não me pegou. Assim, a escrita é muito boa. O Roberto Bolanho, ele escreve muito bem, ele cria uma ambientação sensacional. Mas esse livro, ele não me pegou. Eu achei ele sem graça, assim, vou até abrir minha resenha, assim. Mas o livro, eu acho que ele não conseguiu aprofundar muito nas relações dos personagens, e isso me incomodou. O livro, ele é escrito de uma forma como se fosse um interrogatório, assim. Cada capítulo é como se fosse o depoimento de um personagem. E vão ser 3 homens que estão contando a história pra chegar no assassinato de uma pessoa que a gente ainda não sabe quem que é. E você fica curioso com o assassinato, foi isso que me levou a continuar o livro. Isso e o fato de que eu rarissimamente abandono leituras. Eu tenho esse problema. Eu leio muitos livros ruins até o final porque eu não consigo abandonar. Mas eu fiquei curiosa com o final. Quem que morreu, quem que matou, o que aconteceu, isso me deixou curiosa. Mas fora isso, eu achei muito sem graça, assim. Eu não consegui levar muito a sério algumas relações do livro. Sei lá, eu esperava muito mais. Sabe, o final também achei meio anticlímax, achei tudo meio... achei muito sem graça. É isso, é muito bem escrito, tipo, eu tenho noção de que é um livro bem escrito. O Roberto Bolanho, ele
ele banca os personagens dele. O estilo, eu nunca tinha lido um livro nesse estilo, né, de depoimento, assim, eu achei interessantíssimo. Mas eu não gostei da história. Não me pegou, não foi um livro que me marcou. E é isso, assim, achei fraco. Mas quero ler mais livros do autor, inclusive já baixei um dele pra ler em breve. E aí eu espero ter uma relação melhor. Depois da Pista de Gelo, eu li um livro de Irene Sola, não sei se estou falando o nome dela certo, foi o primeiro livro que eu li em espanhol, que é Cantorió y la montaña baila. Estou entrenando mi español, pero no hablo muy bien, entonces, vámonos. Eu amei esse livro, é um livro diferencíssimo, ele é muito especial. Um ponto, eu fui ler em espanhol porque eu ouvi muito sobre a musicalidade do livro, eu falei, eu quero ler no original, nananã. Mas o original é em catalão, e aí não tem como eu aprender catalão assim do nada, né? E aí eu li uma tradução em espanhol, que eu achei maravilhoso, a tradução de Concha Cardeñoso, não sei se eu tô pronunciando certo de novo, mas eu vi muitos relatos falando que mantém a musicalidade e realmente, e eu amei. O que é esse livro? Vamos lá. Eu acho muito difícil de explicar. Vamos começar falando onde é que ele se passa. Ele se passa lá nos Pirineus. Eu fui à Espanha em janeiro, e eu tô falando isso de novo em vídeo. Eu tô parecendo aquelas... quando eu estava na Europa... Muito chata, mas enfim. Eu tive a oportunidade de ir pra Barcelona e conhecer algumas montanhas, tipo Montserrat, etc. Não cheguei aí aos Pirineus, mas vi de longe, e eles têm uma relação fortíssima com os Pirineus. E é lindíssimo tudo lá, assim, Montserrat, a vista para os Pirineus, eu achei tudo muito bonito, assim. E aí essa ambientação, ela é trazida pro livro magistralmente, é muito bonito, você se sente uma fada na floresta, porque é lindo, é lindo. E aí o livro, cada capítulo é um narrador diferente, e ele vai trazer um enredo simples de gerações de pessoas que vivem lá nos Pirineus, e é isso, assim, o enredo é simples, traz um pouquinho de contexto de pós-guerra, etc. Mas é um enredo simples, Guerra Civil Espanhola. É um enredo bem simples, porém a narração é absurda, porque cada capítulo vai ser um narrador diferente, mas nem todo narrador é humano, e nem todo narrador é animado, e nem todo narrador está vivo. Então a gente tem capítulos narrados por fantasmas, a gente tem capítulos narrados por animais, a gente tem capítulos narrados pela própria terra. E isso pra mim foi absurdo, eu achei maravilhoso, foi muito contraintuitivo, eu não esperava. A narradora não te dá quem é o personagem, ela não fala quem tá narrando, e aí você vai pescando isso na leitura, e é tão bonito. Eu não tenho nada pra dizer desse livro, além que é maravilhoso, ele me tocou tanto, eu achei tão lindo. E aí, pra mim, o que pegou foi isso, essa musicalidade, e essa questão de cada capítulo ser um personagem, porque o enredo é simples, como eu falei, mas ele traz também muitas reflexões. É um livro maravilhoso, eu recomendo assim, de olhos fechados. Se tiverem a oportunidade de ler em espanhol, façam, porque é perfeito. Mas eu tenho certeza que em português também vai ser uma experiência incrível. Nossa, tem um capítulo de um cervo, tipo um cervo, e é muito bom. Eu recomendo muito esse livro, eu quero ler mais da autora, nossa, achei especial demais, eu quero ler mais livros dela. Depois de Eu Canto e a Montanha Dança, eu li um livro que se chama Controle, da Natália Borges Polesso. E este livro, vamos lá. Na verdade, é o primeiro livro que eu leio da autora, da Natália. Eu queria começar com Amora, porque eu tinha ouvido falar que é muito bom, ganhou prêmio, etc. Mas quando eu descobri a história de Controle, eu falei, eu preciso ler esse livro. Então, para falar sobre controle, eu preciso dar um pouquinho de contexto para vocês. Eu sou uma mulher de 24 anos que tem epilepsia. Eu descobri aos meus 15 anos em uma festa. Cheguei no aniversário de uma menina, ai gente, linda, tal. Fiquei, 15 minutos na festa e eu tive uma crise convulsiva desencadeada por luzes estroboscópicas.
Por favor, não coloquem luzes estroboscópicas nas festas de aniversário dos seus filhos, nem de casamento, nem em nada. São luzes que desencadeiam crises em algumas pessoas, na adolescência principalmente, em que a gente tem um período muito sensível para crises, né? Falando neuralmente falando. Então, assim, não coloquem luzes estroboscópicas. Enfim, não tinha bebido, não tinha nem comido. Tinha chegado a 15 minutos, não sei, um pouquinho. E eu só lembro de vomitar num amigo meu que me carregou pra fora da festa e meus pais me levaram pro hospital. E aí depois disso começou toda uma série de eu tenho epilepsia, eu não tenho epilepsia. Hoje em dia você precisa de 2 crises, né, pra diagnosticar. Antigamente, quando eu tive a primeira crise, o critério era diferente, porém eu tive outra crise depois, também desencadeada por luz, então, tanto pelos critérios antigos quanto atuais, eu tenho epilepsia. Trato desde então. Foi uma série de começa esse medicamento, não dá muito certo, fico dormindo na aula, me sinto lesada, e aí depois troca de medicamento, e esse deu certo, vai pro médico, vai pro outro, enfim. Eu tenho a sorte de ter uma epilepsia bem tranquila, muito bem controlada, tomo uma medicação ótima, que não me dá muitos efeitos colaterais. Hoje em dia eu já tô há quase, sei lá, 8, 9 anos sem crise. Eu tô no desmame do medicamento já, tá tudo bem, só que foi um episódio que marcou a minha vida pra sempre. Existe uma Maria Eduarda antes e depois da epilepsia. Eu até brinco com o Arthur, assim, que ele me conheceu diferente. E quando eu penso na Maria Eduarda de antes, eu não consigo me reconhecer. Porque eu era uma menina que queria sair, assim, que gostava. Eu brigava com os meus pais porque eu queria ir na festa, eu queria ir naquilo, eu queria sair. Acho que eu vou só diminuir o brilho aqui da câmera que tá um pouco too much. Será que eu consigo? Não consigo. Voltando. Eu era uma Maria Eduarda que queria, assim, sair, eu gostava. E eu combinava de sair com os amigos, e ia. E falava, ai pai, me deixa ficar até mais tarde. E é isso, sabe? Eu tinha isso. E aí depois, eu simplesmente, sabe, eu não acho que foi uma coisa assim de um dia pro outro. Mas hoje em dia eu não saio, eu tenho uma dificuldade, eu sempre fui muito tímida. Mas sei lá, sabe, eu tinha essa vontade de sair, de conhecer gente. E hoje em dia eu sou tão fechada, minha avó brinca que eu sou uma conchinha, assim, sabe, fechada, eu vivo num casulo. E eu gosto de sair, assim, mas coisas muito pontuais. Meus amigos até reclamam que eu sinto que eu falho muito com eles, que até com os meus amigos que eu amo, eu não consigo tanto sair, eu não fico até tarde fora de casa. E eu não sei quanto disso é a minha personalidade e quanto disso foi construído porque quando eu tinha 15 anos eu tive uma crise e aí eu fiquei com medo e meus pais ficaram com medo e eu tive que mudar todo o meu entorno por causa disso. Enfim, por que eu tô contando tudo isso? O livro Controle, ele vai contar a história de uma menina cujo nome eu esqueci, porque eu sempre esqueço o nome dos personagens e eu não escrevo na resenha. Eu até abri aqui pra ver se eu lembrava o nome dela, mas eu não lembro. E é isso. Mas ele vai trazer esse... Nanda, ela chama Nanda, Maria Fernanda. A Nanda, ela é uma menina super legal, ela tem amigos e ela sai, e ela gosta de andar de bicicleta, e até que um dia ela tem uma crise e isso desencadeia ela desencadeia uma epilepsia muito importante, assim, e aí a vida dela passa a girar em torno disso. E a gente vai acompanhar a Nanda desde os 13, 14 anos até os seus 30 e tantos, e como que a vida dela para por causa da doença. E esse livro foi muito forte pra mim, foi muito bom, porque a autora, ela conseguiu trazer esse sentimento de desespero, de ir agora, e essa sensação de que o tempo tá passando e você tá parado, e você não consegue mudar, e você não sabe quanto disso é você, quanto disso é medo, quanto disso são coisas que você pode mudar e quanto disso é uma doença. E o peso de um diagnóstico, como que isso vai nos moldando. Ela tem uma coisa muito sensível pra mim lá, que ela
tem um cartazinho sobre epilepsia que ela coloca na parede do quarto e tal. E quando eu tive diagnóstico, etc., cadastrei no laboratório do medicamento, etc. Inclusive, se vocês tomam um medicamento controlado para epilepsia e não tá no Rename ou vocês não conseguiram pelo SUS, muitos dos laboratórios, eles dão um desconto. Você cadastra, coloca o CRM do médico que te prescreveu e é um desconto importante, assim, esses medicamentos são meio caros, mas enfim. Aí eu recebi esses e-mails de tipo, epilepsia é comum, não é uma doença, tipo assim, estigmatizante, você pode ter uma vida normal, e eu tanto que eu me apegava mesmo a isso, de eu sou normal, porque é importante ser normal quando você é adolescente. Eu tinha 15 anos, eu não vivi nada do que os meus amigos viveram, de sair, de beber, eu nunca tive tipo, eu nunca passei mal de bebida, e é claro que é uma coisa muito pequena e boba pra se pensar assim no contexto global, mas essas coisas pequenas, eu nunca tive essas experiências de adolescente, porque eu vivia com medo, eu não posso beber muito, obviamente, assim, por causa da doença, então eu me privei de muita coisa. E aí eu só continuei, mesmo depois de estar controlada a doença, eu continuei com essas privações. E é que nem eu falei, eu não sei quanto disso é meu e quanto disso é um diagnóstico que eu tive 15 anos atrás. Isso é muito assustador, a gente pensar, tipo, quem eu sou, sabe? Quem eu seria se eu não tivesse tido uma crise no aniversário, assim. Enfim, e aí o livro traz isso, traz esses questionamentos, pegou num ponto muito sensível, eu tô falando horrores sobre um único livro, né, mas é porque é muito importante pra mim. E aí esse livro trouxe pra mim uma sensação de não foi tão ruim quanto poderia ter sido, porque eu, tipo, nem eu falei, muito bem controlada, e depois hoje em dia eu tenho mais coragem pra fazer as coisas, eu ainda sinto que eu tenho uma corda invisível de medo me prendendo às coisas. Tipo, eu arrumo muitas desculpas pra não ir, pra não fazer, porque eu tenho realmente o medo, que não é só da epilepsia, obviamente, mas de, sei lá, de sair, sabe? De viver, de estar lá fora, de ser alguém no mundo, de me mostrar. Eu tenho esse medo até hoje, parte minha e parte, não sei, sabe, de onde vem isso, mas também pode ser melhor. A Amanda, ela tem no livro um crescimento e uma libertação muito bonitos, e o tanto que eu almejo, assim, isso, o final dela, o viver corajosamente, não sem medo, mas dar um passo para um abismo sem conhecimento algum, e fazer as coisas sem pensar muito, mas e se isso, e se aquilo, e será que eu vou conseguir comprar remédio em tal lugar? E será que, sabe, e se eu cair? Porque são coisas que se pensa, é óbvio, eu não tenho uma crise há 10 anos e até hoje eu penso, na minha primeira crise, quando eu tinha 15 anos, no aniversário, de que eu tava com vestido curto, até hoje eu penso, tipo, gente, viram minha calcinha. E é uma coisa tão ridícula. Enfim, me deu vontade de viver mais corajosamente. Eu que sou muito fechada e medrosa. Foi um livro muito, muito especial, eu recomendo com certeza. Foi o primeiro livro de protagonista com epilepsia que eu li e que traz tão sensivelmente e tão veridicamente essas sensações que são avassaladoras, principalmente quando você tem um diagnóstico de doença crônica na sua adolescência. Enfim, desculpa a falazada. É um tema que eu poderia continuar falando e muito. São questões importantes pra mim que eu continuo tentando entender. Enfim, é isso. Vamos pro próximo, senão eu continuo. Depois de Controle, eu li Água Frescas... Eu li Água Fresca para as Flores. Esse foi meu último livro de junho. Eu terminei ele no dia 1º de julho. É da Valérie... Como é que se fala em francês isso, né? Valérie Perrin. Acho que é isso, Valérie Perrin. Não sei. Tô tentando aprender francês, meu irmão vai se mudar.
e eu tô tentando aprender a língua mais complexo. Enfim, Água Fresca para as Flores foi o livro do Clube do Livro do DA, que é o diretório acadêmico DAB, né? Diretório Acadêmico Alfredo Balena, que é o diretório acadêmico da minha faculdade. A gente já leu 3 livros e eu não fui em nenhum encontro porque eu sou completamente incompetente nisso. Eu participo de vários clubes do livro, assim, acho que tem 3 clubes do livro que eu tô e eu não fui em nenhum encontro, não sei porque eu estou nos clubes do livro. Mas esse do DA eu vou agora, eu tenho, tipo assim, coloquei pra mim que eu vou sair de casa e eu vou fisicamente esse lugar onde as pessoas se encontram, pessoas que eu não conheço, para, enfim, existir no mundo e viver corajosamente. Os outros 2 livros já eram leituras que eu tinha feito. O primeiro foi... Ai, gente, aquele famoso do Paulo Coelho. Esqueci o nome, mas eu não gosto do livro. E aí eu me recusei a reler. E aí o outro foi Ciranda de Pedras, que eu tinha lido 2 meses antes, não fiz a releitura, queria ir no encontro, mas foi num domingo, eu realmente não podia. E esse eu vou. Seja o que for que eu tenha no dia, eu irei. Eu não tinha lido o primeiro livro dessa autora e eu achei maravilhoso. É incrível, incrível mesmo. É uma personagem principal muito incomum, pra mim foi muito incomum, que é uma zeladora de cemitério. E ela começa contando essa história, ela tem 40 e tantos anos, assim. E aí vai sendo uns flashbacks e o atual. E ela tem como emprego ser zeladora de cemitério, e a gente sabe que o marido dela a abandonou. Mas quem é esse marido? O que aconteceu? Isso vai sendo contado aos poucos pra gente. Então vai indo no passado e no presente. E essa mulher, ela viveu um relacionamento muito complicado ao longo de anos, desde a sua adolescência até os seus 30 e tantos, quando esse homem vai embora. A gente vê o apego dela a esse cara, a dificuldade de largar, é uma visão muito delicada sobre os relacionamentos abusivos e como que isso marca uma pessoa pra vida. Esse livro também traz uma coisa que eu amo particularmente, que é Amor de Velhos. E Amor de Velhos, leia-se amor quando você não está esperando. Então, depois do fim de um relacionamento muito longo, quando você já tem 40 e tantos, 50 anos, não espera mais nada da vida. Amor de viúvos, quando você acha que acabou e então aquela pessoa aparece, te arrebata. Isso pra mim é especial demais. Eu amo livros assim, tanto que o meu romance favorito, assim, romance romântico favorito é Amor nos Tempos do Cólera. Enfim, e esse livro vai trazer isso. Eu não quero ficar falando do enredo, porque eu não quero dar spoilers. É um livro muito delicioso mesmo, assim. Os personagens, eles são muito bacanas. A única coisa que me incomodou um pouco é que dentro do cemitério tem 3 coveiros, e esses coveiros, eles são um pouco caricatos. E isso me incomodou um pouquinho, assim, mas eu acho que traz uma leveza pro livro e é gostoso, sabe? A personagem principal, ela é maravilhosa, ela é apaixonante, você sente vontade de conhecê-la e poder ir no cemitério dela, sentar com ela e tomar um café. Todos os personagens, na verdade, eles são bastante apaixonantes. É um livro muito bom, eu recomendo muito. A gente tem uma história dentro da história que... várias histórias dentro da história, na verdade, que a gente tem um enredo presente, a gente tem um enredo do passado, e a gente tem também um enredo da mãe de um personagem que aparece, e são os diários dela, e a gente entender a história dela. Então tem essas 3 histórias mesmo dentro do livro que vão se cruzando, e é muito bonito. Não, e tem mais uma que é uma investigação, tem um papel de detetive também no meio. Então essas 4 linhas se cruzam e formam um livro maravilhoso, que eu recomendo de olhos fechados. Eu quero ler mais da autora com certeza. Realmente acho que foi um dos meus livros favoritos do ano. E bom, é isso, eu falei horrores, né? Quase meia hora falando, a bateria da câmera tá até acabando. Bom, eu espero voltar em final de julho pra contar sobre os livros que eu tô lendo. Eu pensei em fazer a tag dos 50%, vamos ver se eu vou ter tempo pra isso. Ou trazer algumas reflexões que eu tô tendo ultimamente sobre ser leitor no mundo atual. Enfim, vamos ver se eu consigo. Bom, um beijo, até a próxima. Fiquem com minhas leituras de junho.